tema que me foi direcionado, um tema bastante polêmico, que está com a jurisprudência em formação e que para nós, advogados, é angustiante na medida em que, quando da recepção do Código de Processo Civil de 2015, tivemos a esperança de buscarmos uma solução para o impasse do redirecionamento para a imputação de responsabilidade tributária no processo de execução fiscal aos administradores e sócios, nos deparamos com uma interpretação, tanto por parte da administração tributária, quanto por parte do Poder Judiciário, que revela algo inesperado. Vou tentar problematizar um pouquinho para vocês a respeito do tema com algumas considerações. Então, eu preparei aqui algumas situações relevantes da disposição prevista no artigo 133 ao 137 do Código de Processo Civil, como o incidente vai se dar, como efetivamente o fisco vem sustentando o não cabimento para fins do artigo 135 do CTN, e como a jurisprudência, como eu disse, vem se comportando nesse aspecto. A grande pergunta que nós temos que chegar aqui ao final é a seguinte: o redirecionamento da execução fiscal para a imputação da responsabilidade tributária do artigo 135 do CTN admite ou não incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 133 do Código de Processo Civil. Esse incidente, ele tem, obviamente, dois pressupostos: o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, e, logicamente, uma previsão específica no artigo 50 do Código Civil, que claramente permite a desconsideração da pessoa jurídica diante dessas duas situações, não de maneira cumulativa, obviamente, mas que, nos termos do processo, vão autorizar esse redirecionamento. A teoria, ela é importada, ela, muito embora desenvolvida há muito tempo por um professor, inclusive, da minha universidade, lá da casa de onde sou egresso, o professor Rubens Ezequiel, no seu célebre curso. Ele já vinha sustentando, desde 75, a teoria do disregard, e isso, obviamente, acabou sendo trazido muito tardiamente para o nosso sistema, mas aí está. Se trata, obviamente, de uma medida excepcional. Lamentavelmente, fisco e parte do judiciário, com todo respeito aos meus pares de mesa, obviamente, aqui no ambiente acadêmico, tem sido visto como uma regra. Olha, se há uma execução fiscal, se há uma situação de descumprimento de lei, excesso de poderes, enfim, alguma gestão temerária, qualquer situação vai levar a que o contribuinte suscite o incidente e tente, de alguma forma, impedir o caminhamento normal e célere da cobrança judicial do réu tributário. Não parece ser exatamente essa a situação. Como eu disse, isso é uma situação, é uma característica bastante excepcional que deve ser levada em consideração. A STJ vem admitindo, com base nesse artigo 50 do Código Civil, amplamente essas situações em relação, obviamente, às relações jurídicas de natureza não tributária, multas administrativas, situações envolvendo, obviamente, o direito privado, mas desde 2013, o precedente, como vocês viram, o ministro Luiz Felipe Salomão vem já admitindo de maneira bastante ampla e aplicável. O problema começa a surgir, então, com a dicção do novo CPC, na modalidade das intervenções de terceiros, né? Nós todos, muito tempo atrás, comungamos aí dos estudos de Atos Guzmão Carneiro, né? Na sua célebre obra de intervenção de terceiros, e temos essa novedosa situação do incidente dentre elas. Algumas características: o parágrafo 1º do artigo 133, acho que esse é o novo ódio, ele fala na necessidade de acordo com a previsão em lei, privilegiando, obviamente, a legalidade, que
provocação da parte ou por provocação por intervenção do Ministério Público, jamais de ofício esse incidente venha a ser instaurado. Não é novidade, em outros ramos do direito nós temos no consumidor, no ambiental, enfim, situações que já permitem esse tipo de situação e com base nessas previsões, eu acho que houve uma perda de oportunidade, deixar claro para a Fazenda Pública, na própria previsão do CPC, o CPC em outros momentos menciona, por exemplo, as concessões de liminares contra a Fazenda Pública, tem previsão específica lá ao final do texto do Código de Processo, e aqui perdeu-se a oportunidade de eliminar toda a fonte da celeuma, né, para que nós tivéssemos essa discussão. Então, o que nos cabe? Nos cabe privilegiar esse artigo 50 do Código Civil a partir da aplicação e da interpretação das normas de direito privado por parte do direito tributário. O direito tributário, o artigo 110, o artigo 109 do CTN, se espraia naquelas situações em que os demais ramos, principalmente os ramos envolvendo o direito privado, tem conceitos, institutos e princípios próprios. Nesse caso, me parece absolutamente aberta a via do artigo 50 do Código Civil para esse pressuposto. A desconsideração também tem uma previsão no Código de Processo Civil de ser inverso. Ao invés de nós superarmos a pessoa jurídica e atingirmos o sócio por uma questão de dilapidação de patrimônio, enfim, uma situação absolutamente contrária à lei, pode ter o seu patrimônio desconsiderado para atingir na proporção da sua participação no capital social a respectiva sociedade a partir desse incidente. O 134 fala que quaisquer das hipóteses do processo poderá ser suscitado incidente. Lógico, para nós é relevante na questão da execução do título extrajudicial, mormente em se tratando da execução fiscal. Lógico, tem que se pensar nisso desde a petição inicial, como o próprio nome vai prever, a partir de um incidente no processo. Eu não quero aqui correr muito, mas também não quero perder a oportunidade de mostrar aqui, ao final, o que mais nos é relevante. Essa situação de manifestação no processo, ela vai, de certa forma, inibir hoje um quadro anômalo. Nós hoje temos simples petições, tanto da parte quanto da Fazenda Nacional, a partir dessa noção de exceção de pré-executividade, o fisco solicitando tão somente, olha, não aceito esses bens, presume-se dissolvida a empresa, eu vou partir direto para o redirecionamento ao sócio. A situação ela não é tão simples quanto pareça. Ela vai exigir o contraditório, tal como o incidente permite, em homenagem ao devido processo legal, para que a partir de ampla dilação probatória, que na visão do fisco, olha, isso na execução fiscal não se admite, execução fiscal, certeza, liquidez e exigibilidade, se quiser produzir prova, garante-se o juízo e parte-se para a discussão de mérito. Então, creio que isso tem que ser revisto. É importante essas questões de redirecionamento, de responsabilidade tributária do artigo 135, elas invariavelmente dependem de prova. A presunção, aliás, os indícios e as presunções em matéria tributária, há muito tempo, eles têm um caráter absolutamente subsidiário, interpretativo. Se a decisão for prolatada, ela terá natureza de decisão interlocutória, portanto, um despacho passível de ataque por meio de agravo do instrumento, contemplando pedido, inclusive, de efeito suspensivo ou suspensivo ativo. Julgado procedente, lógico que os efeitos em relação aos atos praticados serão ineficazes em relação ao requerente. E aí vem a discussão, eu elenquei aqui, vou tentar ser sucinto, 10 argumentos que o fisco usa para não aplicar em relação ao artigo 135 do CTN esse novedoso incidente. Tá? Vejam que, muito embora o artigo 50 do Código Civil, como eu mencionei, mencione desvio de finalidade e confusão patrimonial, me parece que desvio de finalidade, muito embora o fisco venha separando as situações, configura excesso
atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos. Desvio de finalidade significa, obviamente, como o próprio nome diz, usar para meios ilícitos, para finalidades ilícitas, espúrias, aquela entidade denominada pessoa jurídica. Então, o primeiro argumento de que o incidente não pressupõe garantia do juízo, e no caso da execução fiscal, a lei de execuções fiscais, o artigo 16, é claro nesse sentido. Me parece que isso, o argumento é contestável pelo próprio cabimento que nós temos hoje da exceção de pré-executividade. Quantos casos são decididos hoje em exceção de pré-executividade? Então, esse argumento ele não se sustenta. O segundo argumento, de que o incidente pode ser usado em favor de qualquer sócio, e, na verdade, para o 135 só se aplicaria, 135 CTN, só se aplicaria para o sócio gerente. Então, seria algo em desfavor a utilização, digamos assim, do novo CPC. O que também não nos parece relevante, porque o que se está combatendo não é o sócio A ou o sócio B, é efetivamente o redirecionamento com base no artigo 135. Aqui, essa diferenciação que eu mencionei há pouco, queria dizer que excesso de poder, infração à lei e contrato social não são hipóteses de desvio de finalidade. Me parece um preciosismo exacerbado para a não aplicação desse instituto. Quarto argumento, a execução fiscal. A execução fiscal pode ser promovida desde seu início contra o responsável, já a desconsideração pode ou não ser incidental. Olha, eu acredito que ela, na execução fiscal, sempre será incidental, porque o redirecionamento é uma situação que surge no decorrer do processo, surge com a frustração no caminhar da execução fiscal contra a própria pessoa jurídica. O quinto argumento, os bens do responsável tributário, no caso, sócio com poder de gerência, estão sujeitos à execução fiscal, sem mencionar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Olha, os bens, quem efetivamente vai indicar e vai trazer a colação, sempre vai ser a parte através do rito que a própria legislação vai estabelecer. O sexto argumento, na hipótese do 135 do CTN, são cabíveis à exceção de pré-executividade e embargos à execução. No caso do incidente, além do próprio, poderá haver execução de embargos terceiros. Embargos terceiros são embargos à execução. O argumento não se sustenta. A questão da instalação de ofício, para fins do incidente, não aplicável, na medida em que o redirecionamento tão somente é amplamente aplicável por parte do juiz. Não é o que nós vemos na prática. Os juízes de execução fiscal partem de um princípio de que eles obedecem praticamente ao que o exequente determinar em relação aos rumos do processo de execução fiscal. Oitavo argumento, o incidente não exige processo administrativo prévio. Quem disse? Qualquer situação objeto de execução fiscal, salvo aquelas situações absurdas de autolançamento, vão exigir um processo administrativo fiscal, mais ainda quando se tem questão de prova envolvida. Nono argumento, esse sim, de que o próprio artigo 790 do CPC diferenciaria a questão do sócio do responsável, e somente o responsável teria a previsão no inciso 2, no inciso 7, perdão, com relação à aplicação do incidente. O sócio não. Me parece também que isso não tem qualquer fundamento. E por fim, o décimo argumento, a aplicação da súmula 435 do STJ, que diz respeito à presunção de dissolução irregular quando a empresa não está mais no endereço em que consta do seu registro perante o fisco. Olha, primeiro, é uma situação bastante específica. O que nós temos visto? Isso é comum por parte do contribuinte. O contribuinte não cumpre o seu dever de alterar os seus cadastros no fisco a tempo, ou o faz e não tem esse processamento em tempo satisfatório. Basta ver no registro vinculado ao CNPJ se aquela empresa está em situação de ativa ou não.
Uma outra situação que eu vejo temerária em relação à aplicação dessa súmula é aquela de 2010, o CPC é 2015, precisa ser revista em função do regime normativo que se encontra vigente. Então, obviamente, a situação, se eu já aqui concluindo, vou trazer um pouquinho da jurisprudência para vocês. No STJ não há precedência orientativa, nós vamos ver que há, pelo menos o que eu consegui identificar, um acórdão recente do ministro Gurgel de Faria, afastando, com base na súmula 435 do STJ, a aplicação do incidente em relação ao redirecionamento para fins de responsabilidade tributária. E os TRFs, exceto na nossa quarta região, lá os ventos do sul sempre sopram mais fortes em relação ao legalismo, né? Então nós vamos ver que essa questão já está sumulada de maneira contrária aos contribuintes por lá. Vamos aqui aos precedentes. Eu faço aqui simplesmente uma referência. Grande parte das decisões hoje mencionam esses dois enunciados, tá? Enunciados do Fórum de Execuções Fiscais da Segunda Região e enunciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ambos afastando a possibilidade do incidente para fins de redirecionamento, o enunciado 6 do Fórum sendo claramente nesse sentido, e eles aí desde julho de 2006 fazendo essa previsão. Esse é o precedente, já, como eu disse, encaminhando aqui para não superar o meu tempo, esse é o precedente do ministro Gurgel de Faria, né? Relativamente recente, julgado em março e objeto da publicação em 26 de abril, se trata de uma situação bastante atípica, não é um caso qualquer, é uma execução de sentença numa ação tributária, em que o ministro afastou ou simplesmente fundamentou o afastamento do incidente para fins de responsabilidade, com base nesse argumento que se tratava de uma situação de execução de sentença, e qualificou aqui o trecho do voto, que obviamente essa é uma situação atípica e que não se aplica no caso da execução fiscal. Por quê? Porque a súmula 435 ela é restrita justamente às situações que envolvam o processo executivo. O TRF da terceira região é onde eu consegui identificar pelo menos 27 precedentes, precedentes favoráveis e contrários, nesse sentido, obviamente, muitos deles sustentando nesses dois enunciados. Eu fiz questão de mencioná-los justamente para que a gente possa registrar. Vejam, bastante recente, 20 de julho, né, o julgamento. Também aqui um precedente da terceira região, o desembargador Valdeci dos Santos, dizendo que a situação do artigo 135 não constitui hipótese de desconsideração, mas também naquela mesma corte, inúmeros acórdãos do desembargador Wilson Zawi, favoráveis, sendo muito combativo, não é porque é favorável ao que nós estamos aqui a defender, mas é que as fundamentações nos votos, dentre todos esses 27 precedentes identificados, é esse magistrado quem efetivamente tem se adentrado e justificado de maneira bastante coerente o seu posicionamento. Também o juiz convocado Marcelo Guerra, dizendo que é um absurdo nós dispensarmos a aplicação subsidiária de uma norma de caráter instrumental, tal como o incidente, e mantermos, como eu disse, o impasse em relação à aplicação ou não do artigo 133 do CPC em relação ao 135 do CPE. Na quinta região também temos precedência favorável, desembargador Edilson Nobre, já em dezembro de 2016, e a minha aqui estou recebendo o cartão vermelho, o tempo encerrado, eu faço as minhas conclusões a referência a quem eu humildemente mais respeito em relação ao processo civil, que é a menção feita pelo professor Nelson Nery Júnior, obviamente dizendo que irrestritamente em quaisquer tipos de processo, em qualquer tipo de procedimento, inclusive nos tributários, que não há restrição nesse sentido, aplica-se o incidente que estamos aqui
a mencionar aos senhores. Então, as conclusões são nesse sentido, de que o artigo 135 é uma norma de direito material do Código Tributário Nacional, ele não trata absolutamente de nada relacionado ao processo, ele não tem qualquer função ou objetivo instrumental, tal como esse incidente no Código de Processo Civil demonstra ter. E eu aqui, foi um lapso meu, mas eu anotei, não posso deixar de considerar e mencionar aos senhores a súmula 112 do TRF, do Egrégio, TRF da 4ª Região, que está datado de 11 de julho passado, e que, aspas, diz o seguinte para nós concluirmos: a responsabilização dos sócios fundada na dissolução regular da pessoa jurídica, CDN, artigo 135, prescinde de decretação da desconsideração de personalidade jurídica da empresa e, por conseguinte, inaplicável o incidente previsto no artigo 133 a 137 do CPC 2015, fecha aspas. Eu gostaria imensamente de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Venho como advogado, venho como alguém que luta pelas prerrogativas de nossos clientes no processo de execução fiscal, e num congresso como esse, que tem como tema central moralidade, não só do Estado, como do contribuinte, vamos lá, pessoal, vamos tentar buscar de mãos juntas a aplicação dessas soluções legislativas, com todas as dificuldades de interpretação que temos, mas não nos apegarmos a esses preciosismos de que o artigo 135 do CTN dá uma via aberta e restrita para que o fisco, desde logo, faça o que bem entenda no processo de execução fiscal. Eu agradeço e estou à disposição para o debate. Obrigado.